Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa 14ª aula, a parte 3 do curso de ASP.NET MVC. Nesta aula eu vou falar sobre o atributo routing da ASP.NET MVC 5. Nós vimos na aula anterior que toda requisição está mapeada para a ação de um controlador. Isso é feito através do roteamento ASP.NET, que é usado pelo framework para rotear as requisições recebidas para as actions do controlador. O roteamento padrão está definido no arquivo routeconfig na pasta app-start. E neste arquivo eu tenho definido como rota padrão uma rota que divide as requisições em 3 segmentos: controlador, action e ID. Sendo que, por padrão, o controlador, quando não informado, é considerado home, a action é a index e o ID é um parâmetro opcional. Dessa forma, o primeiro segmento é mapeado para o nome de um controlador, que, quando não informado, será usado home. O segundo segmento é mapeado para o nome de uma action, que, quando não informado, será usado index. E o terceiro é usado para passar um parâmetro chamado ID, que é opcional. Dessa forma, eu posso interpretar as URLs que estão aqui listadas da seguinte maneira: localhost, ele não foi informado nem o controlador nem a action, ele vai usar o padrão. Aqui foi informado somente o controlador, ele vai usar a action padrão. Da mesma forma, aqui foi informado os dois, ele vai usar os dois, e aqui foi informado um parâmetro, ele vai usar o parâmetro 1. Se você digitar uma URL nessa rota, /produto, /detalhes, /3, ela vai ser analisada da seguinte maneira: o controlador ele vai procurar um controlador produto, uma action detalhes, e nessa action ele vai procurar uma action que espera um parâmetro ID igual a 3. É assim que funciona o roteamento, padrão. Acontece que na ASP.NET MVC 5 foi introduzido um novo recurso chamado atributo routing, que permite que eu defina rotas através de um atributo no controlador ou nas actions. Esse recurso ele dá uma maior flexibilidade, Ele permite que eu possa configurar as rotas usando atributos dentro dos controladores das actions. E eu posso assim sobrescrever o roteamento padrão, a rota padrão. Com isso eu tenho possibilidade de definir tipos de parâmetros, valores de parâmetros, parâmetros opcionais, Esse recurso de usar o atributo de roteamento, ele é habilitado através do método mapMVC_attribute_routes, que deve ser declarado antes da configuração da rota padrão na classe routeconfig. Aqui está o exemplo de como você deve fazer a declaração. Eu posso utilizar somente esse recurso ou posso usar ele combinado com o roteamento padrão. Então, eu vou mostrar agora as possibilidades de utilizar esse roteamento sozinho e junto com a rota padrão. Para isso, eu criei já uma aplicação ASP.NET MVC usando o Visual Studio Express 2013 for Web. Como criar essa aplicação durante a aula ia ser muito demorado, porque eu tenho 4 controladores. Cada controlador possui no mínimo 3 views, então ia ser bem trabalhoso. Então eu já criei, mas nós vamos aqui explorar os recursos. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu posso fazer deixa eu remover aqui o atributo. Então, quando você cria uma aplicação por padrão, você tem o roteamento que é definido no arquivo routeconfig. Então, esse aqui nós já vimos, Aqui está o segmento, controller, action e ID.
e o que ele está esperando, home index. Tá? Então, eu tenho um controlador home, eu vou comentar esses atributos que eu estou usando. Eu estou usando atributos aqui e estou usando aqui. Nós já vamos entender isso aqui, tá? Muito bem. Aqui eu tenho um controlador home, tá? E eu tenho o método actionIndex, sobre e contato. Eu estou usando o viewBagMessage em cada método action para passar uma informação para view. Tá? Então, aqui na pasta home desse controlador, eu tenho as views index, tá vendo? Ela só vai receber a mensagem. Eu tenho o contato. Tá? Aqui eu estou colocando o home para indicar que essa view aqui é do controlador home. Na sobre, ela só vai exibir a mensagem que está vindo no teste aqui. Então eu tenho o controlador e 1, 2, 3, 4 métodos action result. Então, quando você cria a aplicação, você pode definir os métodos actions aqui. E por padrão, essa rota é que vai valer. Então eu vou executar. Nós vamos ver a rota padrão funcionando. Tá? Apenas para nessa rota padrão, como que ele vai, vamos abrir o controlador home aqui, como que ele vai atuar? Ele vai procurar o controlador home, olha lá, página de apresentação, controle home. Ele executou essa action e renderizou a respectiva view, que seria essa view. Certo? Então, usando a rota padrão, para mim acessar as demais actions, basta eu, né, digitar o nome do controlador, ou maiúsculo ou minúsculo, né? E, por exemplo, sobre, lá, página sobre. Vamos agora, contato. Olha lá, página de contato. E vamos agora para teste. Página de teste. Tudo bem, está tudo funcionando. Agora, eu vou usar o recurso do atributo routing, que foi introduzido na ASP.NET MVC5. Para mim fazer isso, eu vou ter que declarar esse método, né? map.mvc attribute holds, antes da configuração da rota padrão. Então vamos lá. A rota padrão está definida aqui, né? Então eu tenho que vir aqui, ó. Pronto. Aqui, definição do atributo routing. Agora eu posso já usar os atributos. Eu vou fazer isso no controlador home. Tá, ó. Eu posso usar dois tipos de atributos. O route prefix. Tá? Esse route prefix ele é utilizado para definir um prefixo de rota, tá? E ele é usado nos controladores. Quando eu defino route prefix igual a Macorati, eu estou querendo dizer que as minhas rotas agora vão ter que ser definidas com o prefixo Macorati. E quando eu defino ele no controlador, ele vale para todos os métodos action. Então agora, para me acessar a view index, eu tenho que digitar Macorati index. Não é mais home. Eu mudei o prefixo de home para Macorati. Tá? Antes era home. E aqui, ó, eu posso definir também, a nível de controlador, qual que vai ser a action padrão. Vai ser a index. Tá? Então, eu tenho aqui no controlador home, definido a nível de controlador, um prefixo que vai ser Macorati e uma rota que indica que o método action vai ser o método padrão. Certo? Então, para mim acessar action index, eu vou ter que digitar Macorati index, porque é obrigado o prefixo Macorati. Da mesma forma no sobre e da mesma forma no contato. Tá? Se eu quiser, 'vamos supor, 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 '
definir um outro prefixo a nível de action, eu venho aqui, defino um atributo root numa action. Então agora, do jeito que está aqui, o prefixo agora ficou Macorati home. Macorati que é o prefixo e a rota home que eu defini a nível de action. Então, isso aqui, essas configurações, elas sobrescrevem a configuração padrão. Tá? Vamos ver então ele funcionando. Então agora, por padrão, a rota padrão, ela está aqui, ó. Eu não cancelei a rota, eu poderia ter cancelado, comentado aqui, ó. Vamos comentar, vai. Deixa eu comentar. Vamos lá, vou comentar. Então, não está valendo mais nada da rota padrão, agora só está valendo os meus atributos. E os meus atributos, eles indicam que o prefixo é Macorati, que a rota padrão é index e que no último, nesse teste aqui, a rota passou a ser Macorati, que é o prefixo, home. Então, vamos executar. Então, eu não estou usando mais a rota padrão. Agora eu só estou usando a rota dos atributos. Note que ele não encontrou nada aqui. Por quê? Porque, ó, eu estou usando o meu roteamento, tá? Eu ativei a definição, a utilização do atributo routing. E no atributo routing, eu defini um prefixo Macorati, uma rota padrão como index, tá? E em todos os métodos action, com exceção do último, que eu ainda estou incluindo uma rota ao prefixo, que fica home. Como eu não, ao executar, ele não encontrou nada disso, ele não conseguiu listar. Agora eu vou digitar o prefixo Macorati. Olha lá, Macorati index, entrou em ação. Se eu quiser acessar os demais, ou por exemplo, Macorati sobre e Macorati contato. Vamos lá. Deixa eu recolher aqui para você acompanhar comigo. Então, Macorati. Deixa eu estender aqui. Sobre. Olha lá, Macorati sobre. Macorati contato. Opa, digitei alguma coisa errada. Opa, e aqui ficou sobre contato, né? Macorati contato. Tá lá. E agora, se eu tentar acessar Macorati teste, o que vai acontecer? Macorati, ele não vai encontrar. Por quê? Porque agora ficou assim, ó, Macorati home. Olha lá. Tá vendo? Porque eu defini uma rota aqui. Então, isso aqui sobrescreve, tá? O roteamento padrão, que no caso aqui não está sendo utilizado. Mas mesmo aqui, eu tenho que definir o prefixo, tá vendo? Se eu quiser sobrescrever o prefixo, eu uso o caractere underline, essa cobrinha aqui, vamos dizer assim, tá? Então, é o que eu digo aqui, ó. Se eu usar esse caractere util no atributo action, ele sobrescreve o root prefix. Então agora, para o método actionText, a rota não vai ser mais Macorati home, vai ser home. Agora vai ser home. Então vamos executar e ver isso funcionando. Olha lá. Macorati. Tá? Vou tentar acessar Macorati teste. Não achou. Agora, se eu tentar acessar com a nova rota que está sobrescrevendo Macorati. Olha lá. Agora está valendo o teste. Certo? Então, o atributo root define uma rota, né? Posso definir um método action padrão, né? Posso definir uma rota. E o root prefix, ele é utilizado para você definir um prefixo. Você pode ter um controlador
que usa determinado prefixo, basta você vir aqui, né? Claro que se todos os seus controladores usarem o mesmo prefixo, compensa você usar a rota padrão, tá? Então, agora eu vou parar, vou ativar a rota padrão e você vai ver que tudo vai funcionar do mesmo jeito. Porque isso aqui, ele sobrescreve a rota padrão. Então, tudo que eu fiz antes vai continuar valendo. Tá? E agora eu vou trabalhar com os dois, tá? Vamos lá no Home. Olha lá, não achou, né? Vamos lá agora com Macorati, que é o meu prefixo. Olha lá. Macorati sobre. Macorati contato. Olha lá. E o último não é Macorati, é Home, né? Que vai acessar o teste. Perfeito, tá? Muito bem. Outro recurso importante do routing é definir as rotas a nível de action. Nós podemos definir as rotas a nível do controlador, que se aplica a todas as actions, tá? A menos que uma rota específica seja adicionada à action. Então eu posso definir rotas específicas somente na action. Tá? Eu vou pegar um exemplo aqui do controlador teste. Eu tenho um controlador aqui chamado teste, que eu criei também, ó. Então, ó, eu estou usando agora, a partir de agora eu vou usar em todos os exemplos, o atributo routing, que foi ativado antes da rota padrão, e vou deixar a rota padrão ativa também, tá? Certo? Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar como definir rotas a nível de método action, tá? Eu posso alterar a rota padrão. Note que aqui está valendo a rota que eu defini, sobrepõe a rota padrão. Se eu não definir nada, né, o que vai valer é a rota padrão. Tá? Então vamos lá aqui no controlador teste. Esse controlador, ele foi criado também, ó, um controlador era da classe controller, e ele tem 4 do método. 4 métodos action. Tá? O primeiro método, ó, é o método index, né? E eu vou fazer o seguinte, ó, eu estou usando o teste, então eu vou falar que eu estou usando o controlador teste. Então agora, por padrão, ele vai procurar, quando não for informado, o controlador teste e o método action index. Nesse caso, ele vai executar esse método action. Agora aqui eu tenho um método action chamado raiz, e aqui eu defini uma rota. Ó. Nessa rota eu falei que para mim acessar essa action, a rota é raiz e o número. Tá? Aqui é o número. Então eu tenho que formar a raiz e o número. Tá? Aqui já a rota é usuários sobre. Tá? E aqui, ó, eu não defini nada, vai ser a rota padrão. Então, através do atributo route, eu posso definir e alterar a rota do jeito que eu quiser para acessar um método action, como nós vamos ver agora. Vamos lá. Então, agora, quando eu executar, como eu alterei aqui a rota padrão, ele vai executar o método action do controlador text. Então, ele vai executar essa action que vai renderizar essa view. Então, vamos lá. Eu vou executar. Olha lá, por padrão, página de apresentação, controle e teste. Ele executou essa tal, tá certo. Agora, para mim acessar essa action raiz, qual que é a rota que está definida lá? Eu tenho que definir raiz e um número. Tem que formar um número. Tá? Eu vou colocar aqui 20. Olha lá. Raiz quadrada do número, aí ele acessou essa view aqui. Ó. O valor da raiz quadrada do número ele calculou. Né? Muito bem. Para mim acessar a action sobre, se eu digitar teste sobre, ele não vai.
porque eu defini que para acessar esse método action, a rota agora é, olha aqui, ó. A rota é essa, usuário sobre. Então eu vou digitar usuários sobre. Olha lá, página sobre do controlador teste. E o último método action, eu não defini nada, então vale a rota padrão. Qual que é? Teste com contato. Olha lá, página de contato teste. Certo? Então, através do atributo route, você pode alterar a rota para acessar um método action. Vamos continuar. Usando os atributos de roteamento, eu também posso definir parâmetros opcionais e valores padrão. Para tornar um parâmetro da URI opcional, eu uso um ponto de interrogação. Por exemplo, eu defino uma rota, livros, coloco um parâmetro. Se eu colocar um ponto de interrogação na frente, esse parâmetro é opcional. E eu posso também definir um valor padrão. Para me definir um valor padrão, basta eu definir o nome do parâmetro igual e o nome do valor. Por exemplo, eu defino a rota, livros, barra, idioma, barra, aqui ó, idioma, se eu não informar nada, o idioma padrão vai ser igual ao PT. Certo? Vamos ver isso funcionando. Para isso, eu defini o controlador livro. Para usar esse controlador, eu criei uma classe livro, onde eu defini aqui alguns dados de um livro, tá? ID e ISBN, que é o código do livro, título, autor, idioma, ano, publicação e preço, tá? E aqui nessa classe livraria, eu defini alguns métodos, ó. Aqui, no construtor dessa classe livraria, eu preenchi uma lista com valores da classe livro, né? Eu estou usando o Collection Initializer. E eu defini aqui 3 métodos. GetLivro por ID, onde eu tenho que informar o ID. Aí ele vai buscar lá no livro, o livro com aquele ID. Estou usando a expressão lambda. Ele vai procurar o primeiro livro cujo ID for informado. Eu tenho um método também GetLivros. Deixa eu aumentar para você ver melhor. O método GetLivros, que me retorna a lista completa dos livros. E eu tenho GetLivros por idioma, que vai me retornar os livros por idioma. Aí, para simplificar, e eu não ter que digitar o idioma, o usuário vai ter que digitar o idioma abreviado. Por exemplo, PT português, EN inglês, FR francês, que são os idiomas que eu cadastrei aqui, tá? Aqui, ó. Português, inglês, francês. E aí, o que ele vai fazer? Se o idioma for igual a EN, ele vai, né, passar para inglês e vai retornar uma lista dos livros com aquele idioma. Tá? Então, são 3 métodos que eu defini essa classe livraria que usa a classe livro. Tá? Para não usar banco de dados, o exemplo ficar simples. E aqui, no controlador livro, eu tenho o método index, tá? E eu tenho um método aonde eu estou definindo uma rota, tá? Que eu tenho um parâmetro opcional, que é o ID do livro. Então, eu defini que a minha rota para me acessar esse método action, livro, é livros e um parâmetro que é opcional. Tá? Se eu não informar o parâmetro, ó, se o parâmetro for igual a null, eu vou exibir todos os livros. Ó, eu chamo getLivros e eu retorno a view livros. Tá? Essa view ela está criada aqui na pasta livros, ó, a view livros, que vai me exibir, ó, ele dá um for each e exibe todos os livros. Aqui, ó, eu coloquei um table border 1 para exibir uma tabelinha com uma borda, tá? Então ele vai exibir, ele verifica se o ID é igual a null. Se for igual a null, ele lista todos os livros. Se eu informei um ID, ele vai listar um livro pelo seu ID, que é getLivro por ID, que é um método que está definido aqui, ó.
Ele vai usar get livros para exibir todos os livros, né? Deixa eu parar. Coloca aqui, ó. Exibe todos os livros. E aqui, exibe um livro por ID. E aqui, exibe livros pelo idioma. Certo? Então, ele vai exibir o livro. Então, aqui é um exemplo de utilização de parâmetro opcional. Tá? E eu tenho outro método action, tá? Que eu defini uma rota que para acessar aqui eu tenho que digitar livros e o idioma. Sendo que, se eu não digitar nada, o valor padrão é PT. Então, aqui eu vou poder digitar livros e idioma ou livros e idioma e um idioma, que eu vou digitar abreviado, EN, né, FR, e se eu não digitar nada, ele vai assumir PT. E aí ele vai me retornar os livros pelo idioma. Tá? Então, aqui é um exemplo de valor padrão, o parâmetro. Então, eu estou usando o atributo route na action, tá? Alterando a rota para acessar a action, e aqui definindo um parâmetro opcional e aqui definindo um parâmetro padrão. Então, o comportamento aqui vai ser diferente conforme eu passar ou não o parâmetro, da mesma forma aqui. Certo? Então, aqui o parâmetro padrão é PT, se não informa nada, ele vai exibir somente os livros de idioma português. E se eu quiser exibir outros idiomas, eu tenho que informar o idioma no formato de duas letras, que é abreviado, tá? EN, FR, PT e assim por diante. Então, vamos executar. Isso é mais um recurso que o atributo route me permite. Definição de parâmetros opcionais e de parâmetros padrões. Ó, espera aí. Antes de começar, vamos alterar aqui, ó. Eu vou alterar a rota padrão, que agora eu quero que ele acesse o controlador livro por padrão e o método index. Então ele vai já chamar esse método action aqui, né, que vai renderizar a respectiva view index aqui, tá vendo? Então vamos lá. Então, por padrão, ele vai exibir aqui, ó, livraria, página de apresentação, controller livre, ó lá. Porque essa é a rota padrão. Agora vamos na rota, vamos testar a nossa rota usando o atributo route. Para mim acessar o método action livros, eu tenho que digitar livros, posso passar um parâmetro. Se eu não passar o parâmetro, se eu digitar livros sem um ID, ó, sem um ID, ele vai me retornar todos os livros. Então vamos ver isso funcionando. Olha lá, ele me retornou todos os livros que eu tinha. Agora eu vou passar um ID, eu vou passar um ID 200. Aí ele me retorna um livro com aquele ID específico, tá vendo? Então aqui o parâmetro está sendo opcional. Ou ele me retorna tudo, ou ele me retorna um livro específico. Muito bem. Vamos testar agora o método action livro por idioma. Nesse caso, eu tenho que a rota definida. Deixa eu baixar mais aqui. Vamos subir aqui para acompanhar. Nesse caso, olha, a rota definida foi livros e idiomas. Então, se eu digitar livros, idioma, e não informar nada, ele vai mostrar os livros em português. Olha lá, em português. Se eu quiser um idioma específico, por exemplo, eu quero em inglês, eu vou digitar EN. Olha lá, em inglês. Se eu quiser em francês, eu vou digitar FR. Certo? Então, aqui eu defino uma rota.
específica para essa action, aonde eu estou definindo um valor padrão. E aqui, aonde eu estou definindo um valor opcional, que no caso é o parâmetro ID. Muito bem, vamos agora para a última consideração. Eu posso também fazer restrições quando eu uso o atributo de roteamento. Tá? Eu posso restringir os parâmetros da rota. Para isso, a sintaxe é: eu defino o parâmetro, coloco 2 pontos e coloco a restrição. Por exemplo, número, 2 pontos, int. Significa que o parâmetro só vai ser aceito se ele for inteiro. Eu posso também utilizar múltiplas restrições, tá? Separando-as por 2 pontos. Por exemplo, parâmetro 2 pontos, restrição 1, 2 pontos, restrição 2. Exemplo. Opa, aqui está errado. Número, 2 pontos int, 2 pontos mínimo 50. Significa que esse número ele tem que ser um inteiro e o valor mínimo tem que ser 50. Tá? Vamos ver isso aqui em funcionamento. Para isso eu criei um controlador chamado cálculo. Aqui, o nosso controlador. Eu vou parar, eu vou definir na rota padrão, que agora eu quero que o controlador padrão seja o cálculo. Ele vai chamar então o método index do controlador cálculo, que está definido na rota padrão. Então vamos lá. Então ele vai executar para o padrão essa action, que vai renderizar essa view, né? Que vai exibir a mensagem apenas. Muito bem. Agora vamos ver aqui, eu tenho um método action chamado potência. E aqui eu defini uma rota da seguinte maneira. Eu estou aqui usando uma restrição múltipla. Estou falando que a rota aqui, para mim acessar esse método action, é potência. Eu tenho que passar um número. Esse número tem que ser um inteiro e o valor mínimo é 50. Se eu passar 40, ele não executa esse método action. Tá? Aqui é número. Então, eu tenho que passar. A minha rota é potência e um número. No mínimo 50. Tá? E aqui outro método action, saudações, eu estou usando o seguinte atributo para roteamento. Para mim acessar esse método action, a minha rota é saudações e eu tenho um parâmetro mensagem que o valor máximo dele é 10. E esse interrogação na frente significa que ele é opcional. Então, se eu não informar nada, eu estou verificando é null, ele vai exibir bem-vindo. Tá? Note que nesse caso eu tive que retornar uma view, eu tenho que informar o caminho específico da view, e como aqui é uma string, tá? O método sobrecarregado é diferente quando eu uso o int, tá vendo? Aqui basta eu passar a view. Aqui eu tive que especificar a view, definir null e definir a mensagem. Certo? Então vamos testar isso aqui agora. Eu vou executar. Então, por padrão, ele vai executar o quê? Ó? O página de apresentação controller cálculo. Porque a rota padrão eu defini que o controlador é o cálculo, o método action é o index. Então, vamos voltar para o cálculo lá. Muito bem. Agora, eu vou querer acessar o método potência. O método action potência. Para isso, qual que é a minha rota? A minha rota ó, é potência e eu tenho que passar um número, um mínimo igual a 50. Então, vamos lá. Vou tentar passar... Então, eu tenho que passar potência, vou pôr 50. Olha lá. Cálculo da potência. A potência do número 50 é 2.500. Agora eu vou passar 40 e tentar passar 49. Não encontrou o recurso. Tá? Esse método action ele só vai ser executado se você digitar a rota correta e obedecer às restrições definidas. Certo? Então agora, qualquer número maior que 50
ele vai executar. Então vamos ver agora a da mensagem. A rota para acessar a action saudações é saudações, né? Está definido aqui na rota. Se eu não informar nada, olha lá, ele vai usar bem-vindo. Saudações, bem-vindo. Então agora eu vou passar umas saudações. Uma mensagem. Bem-vindo. Ó, bem-vindo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Eu vou passar bem-vindo 1, dá 10 caracteres. Olha lá, ele aceita. Agora eu vou passar bem-vindo 11, dá 11 caracteres. Ele não aceita, tá vendo? Então eu tenho que informar a rota, saudações e uma mensagem, que é uma string, de no máximo 10 caracteres. Se eu informar com 11, ó, ele não executa. Eu posso passar qualquer valor aqui que seja menor do que 10. Olha lá, ele vai executar. Tá? Então, essa flexibilidade que o atributo de roteamento permite uma grande flexibilidade na hora de você definir o roteamento. Lembrando que você, para ativar, tem que definir o método mapMVC_attribute_routes antes da rota padrão. Você pode usar a definição do atributo routing sem a rota padrão ou pode usar em conjunto, como eu estou fazendo aqui. E nós vimos, né? Você pode usar ela com a rota a nível de controlador, aí você pode usar o route prefixo para definir um prefixo padrão para a rota. E o route que você pode usar tanto no controlador quanto nas actions. Tá? Aí nós vimos como sobrescrever um prefixo, né, com o caractere til. Vimos também como definir rotas a nível de action. E vimos também como passar parâmetros opcionais, valores padrão e como definir restrições. Aqui eu tenho uma tabela de restrições que você pode utilizar dependendo do tipo de restrição que você quer aplicar, né? Aqui eu tenho a descrição dela e como que você utiliza essa restrição, certo? Então, o atributo routing, esse recurso, ele está disponível apenas a partir da ASP.NET MVC 5, tá? Então, se você ler algum artigo anterior à versão 5, você não vai ter esse recurso disponível. Aí é um recurso muito importante que você deve conhecer, porque você pode flexibilizar muito as suas rotas da sua aplicação. Então, até a próxima aula.